Boa noite a todos. Meu nome é Renata, eu sou colaboradora voluntária e estudiosa da ciência logosófica. Todos os demais participantes dessa atividade também o são. E eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, fazendo a abertura de uma atividade que faz parte da comemoração dos 90 anos da logosofia no mundo. Então, nós vamos começar a atividade e nos veremos no final novamente, ok? Sejam bem-vindos todos. Quando nós vamos falar em público, existe o hábito de se apresentar. Eu, quando nasci, me deram o nome de Abenides. Sou investigador da ciência logosófica faz mais de 40 anos. Porém, hoje, o mais importante não é quem sou eu, mas quem somos nós, como humanidade, aqui na Terra. O que estamos fazendo aqui na Terra? Qual é a proposta da nossa vida aqui na Terra? Então, é nesse sentido que nós vamos falar hoje. Existem diversas formas de meditação e seus benefícios. Encontramos mais de 20 formas de meditação. E, na explanação de hoje, nós não vamos desmerecer, nem criticar, nem menosprezar nenhuma delas. Existem trabalhos muito importantes que estão sendo feitos com meditação na medicina, na neurociência, na análise e em muitas outras frentes. Então, cada um poderá meditar da forma como escolher. A recomendação que nós fazemos é que quem escolher uma forma de meditação que vá buscar a origem da sua concepção, porque algumas formas de meditação se transformaram em tradições e algumas tradições costumam se transformar em cemitério de ideias quando perdem a pureza da sua origem. Por isso, recomendamos que se busque a pureza da origem da forma que você vai meditar. Hoje nós vamos falar da meditação logosófica e dos seus princípios fundamentais. A meditação logosófica, elas têm como princípios fundamentais os mesmos princípios da logosofia. Estes conceitos e princípios logosóficos estão escritos nos livros. Compete a nós, estudiosos da logosofia, da meditação logosófica, explicar o que experimentamos. A origem, a concepção da meditação logosófica e seus princípios fundamentais estão baseados na sabedoria logosófica que foi demonstrada pelo pensador, educador e humanista argentino, cujo nome é Carlos Bernardo González Pecotti, que viveu de 1901 a 1963 e, em 1930,
criou a Fundação Logosófica. Existem na internet já ampla informação sobre a logosofia, sobre o seu autor e sobre a meditação logosófica também. Então, por isso, nós não vamos nos alongar muito nessa parte, porque está à disposição de todos. Agora, vamos ver, assim, para começar, o conceito logosófico de meditação, né? A logosofia comparou a meditação com a digestão. Então, foi dito que a meditação é a digestão tranquila que o entendimento faz depois de haver ingerido o alimento espiritual que fortifica e aclara a inteligência. De outra forma, foi dito que a meditação é o esforço e o empenho no sentido de transformar aquilo que entendemos em conhecimento. E da minha parte, eu entendi que a meditação é um procedimento auxiliar da inteligência e da sensibilidade no sentido de buscar a luz do conhecimento. Então, para nós, estudiosos de logosofia, a meditação não tem função em si mesma. Isso quer dizer que ela está inserida num grande projeto de evolução da humanidade, de evolução da consciência, através do método logosófico. Esse é o motivo porque a meditação não tem fim em si mesma, não basta meditar, né? Após a meditação, a logosofia tem muito mais a complementar. Então, agora vamos ver alguns pontos a serem considerados. É possível comprovar em nós mesmos que nós temos duas naturezas. Uma natureza é a física. Natureza física, que nós temos, assim, alguma parte de animal e uma parte psicológica que deixa um pouquinho de lado essa parte somente instintiva. Então, nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. Nós temos uma natureza mental, né? Então, a nossa essência, ela, além do corpo físico, ela tem uma essência mental. Todo mundo pode comprovar isso em si mesmo. Então, o corpo físico, quando ele se alimenta, existe a digestão do alimento. Essa digestão permite que o corpo assimile uma energia física, né? A energia do alimento, e essa energia do alimento, ela vai ser usada, parte dela, pelo movimento, né? O movimento do corpo físico exige energia. E uma parte dessa energia vai para constituir o próprio organismo. A exemplo do cálcio, né? Que nós ingerimos e que ele passa a fazer parte dos ossos. A outra natureza, a natureza espiritual, ela quando nós ingerimos informações e conhecimentos, existe a meditação similar à digestão, que também faz o mesmo processo de fazer com que o organismo psicológico e espiritual passe a assimilar uma parte da energia para o seu movimento mental e sensível, e outra parte passa a integrar
a consciência e o corpo espiritual, o corpo físico, é aquele que nós falamos da outra natureza, né? Então, a energia do cosmo verte para o ser humano através da luz, seja a luz visível ou invisível. Como exemplo fácil de entender, temos a luz do sol como visível e a luz do conhecimento como invisível. A logosofia diz que toda a energia do cosmo provém de uma única fonte, a consciência. Seja a consciência cósmica, seja a consciência individual. A meditação permite a conexão da energia cósmica com a consciência individual, através dos centros energéticos. Isto quer dizer que, dentro do organismo psicoespiritual do ser humano, existem mecanismos capazes de captar tais energias. Os principais centros energéticos são a inteligência e a sensibilidade. A logosofia estuda com profundidade o sistema mental e o sistema sensível, cujo objetivo é a realizar esse processo de evolução da consciência. Existem processos de evolução inconscientes. Um indivíduo nasce e cresce e forma suas células inconscientemente. Não tem consciência, a gente não tem consciência do que está acontecendo com a gente. A própria educação também acaba por ser assimilada inconscientemente. Porém, a logosofia está propondo que realizemos um processo de evolução consciente. Qual é a diferença de um processo de evolução consciente com um processo de evolução inconsciente? Como foi dito, o processo de evolução inconsciente é automático. O processo de evolução consciente depende da vontade do indivíduo de realizar esse processo. Então, esse processo requer uma partida e uma aceleração. Por quê? Sem partida e sem aceleração, esse processo fica igual um automóvel. Não sai do lugar se não tiver partida e aceleração. Fica a critério de cada um essa vontade, né? Agora é o seguinte, toda ciência tem que catalogar as suas experiências. A Fundação Logosófica, mais os colégios e tudo que se fez até agora, tem centenas de milhares de experiências já registradas e outras centenas de milhares de experiências que estão nas mentes dos estudantes estudiosos, né? E que serão catalogadas futuramente para servir à humanidade nesse passo importante que é a evolução da consciência humana. Então, agora eu vou chamar a Ivonete para que ela manifeste uma parte da sua experiência. Pois é, Abenites, isto que você acabou de manifestar é uma realidade. Para que a gente possa realmente meditar de acordo com os princípios logosóficos, é necessário que nós tenhamos, que nós usemos os exercícios dos recursos internos que nós temos. O sistema mental, o sistema sensível, os pensamentos, seleção dos pensamentos,
conhecimentos das deficiências, das virtudes também. Tudo isso vai nos ajudar no processo para podermos meditar. E essa meditação, ela é fundamental para que a gente possa alcançar os conhecimentos que nós queremos. Ou seja, que a gente queira conquistar aquilo, um pensamento ou um conhecimento que você queira. Eu vivi uma experiência e eu gostaria de ler o ensinamento que está no livro Introdução ao Conhecimento Logosófico. Ele diz o seguinte: para triunfar em todos os transes difíceis que devem ser afrontados, é necessário que exista um equilíbrio entre os alcances daquilo a que cada um se propõe realizar e o conteúdo dos conhecimentos que se vão forjando no interno do ser. Isso determinará com maior precisão as forças com que se pode contar e a consistência do estado mental, o qual deve estar firmemente apoiado pela certeza da regularidade com que se desenvolve o processo interno. Durante alguns meses, eu procurei desenvolver em mim essa capacidade de meditar para alcançar algo que eu queria muito. E já foi aqui mencionado sobre esses pontos importantes, esses princípios que são necessários para que a gente possa meditar de acordo com um método, né? Com esse método estabelecido por Carlos Bernardo Gonçalves Pecote, criador da logosofia. E foi muito interessante essa experiência, porque eu estava, ao meu ver, usando esses recursos, estava lá refletindo, pensando, observando, estava analisando, combinando, e o conhecimento não vinha. E eu ficava assim, puxa vida, mas como? Eu estou fazendo tudo o que é preciso. Eu achava, né, que estava fazendo tudo o que era preciso. E não vinha. Aí um dia estava lá eu refletindo, eu estava num lugar perfeito, propício à meditação. E estava no meio de umas árvores lindas, um ambiente tranquilo, sereno. E eu estava ali, o sol penetrando sobre os galhos das árvores. E naquele momento eu fiquei assim, bom, esse é o momento oportuno. De repente, me veio, parece-me que aquela luz do sol penetrou no meu ambiente mental e eu me recordei desse ensinamento. Aí, naquele momento, eu compreendi que aquilo que eu estava buscando era algo que era muito valioso para mim e que eu não estava ainda preparada para receber aquele conhecimento, porque havia um desequilíbrio interno dentro de mim. Na verdade, haviam pensamentos que estavam me atrapalhando, haviam deficiências ali de vaidade, de cobiça. Porque para que eu queria aquele conhecimento? Era para quê? Era para favorecer o meu processo de evolução? Ou era para eu apenas mostrar que eu tinha aquele conhecimento? Então, tudo aquilo veio à tona, como se eu tivesse vendo tudo o que estava acontecendo no meu interno. Naquele momento, eu compreendi que eu estava nesse desequilíbrio. A conquista daquele bem mental e espiritual, ainda eu não estava internamente preparada para receber. Eu não tinha aquela minha vontade, o meu sentimento de querer, ele não era puro. Haviam pensamentos que estavam maculando aquilo que a minha conquista. Ali eu compreendi que eu precisava realizar mais esforços para conquistar aquele bem. E isso foi uma experiência muito importante para mim, porque hoje eu sei
que para eu conquistar um conhecimento, para eu ter esse conhecimento na minha mão, eu preciso ter esse equilíbrio interno. Eu preciso ter o que eu quero tem que estar de acordo com a minha capacidade e a minha condição interna. E muitas vezes nós não temos esse equilíbrio. Faltam elementos, precisam que vão me dar aquela garantia do êxito. Eu penso que isso é fundamental e a Clara, ela tem uma experiência muito eloquente que vai esclarecer bem essa experiência que eu vivi. Eu agradeço e passo a bola para a Clara. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Clara. Estou muito feliz de participar dessa atividade hoje. E como a Ivonete falou, eu vou dividir com vocês uma experiência sobre a meditação e a logosofia. A meditação é um assunto que me interessa muito. Eu já estudei bastante sobre as bases fisiológicas envolvidas na meditação e a ciência mostra inúmeros benefícios com a prática dela, né? A gente tem ativação de áreas importantes do cérebro, equilíbrio da secreção de determinados hormônios, tanto no cérebro como no nosso corpo. E também a gente tem até a modulação da expressão dos nossos genes, né? E por ter todos esses benefícios, é um tema que me encanta bastante. Eu mesma já meditei com uma determinada técnica no passado e sei que faz nós nos sentirmos muito bem. Diminui a ansiedade, melhora a performance, a gente se sente com mais energia, e isso é bem estimulante. E então, depois de um tempo, eu passei a estudar logosofia e eu percebi algumas diferenças nesse processo de meditar, que eu fazia antes e passei a fazer um pouquinho diferente depois. Eu percebi a importância de meditar debruçada em ensinamentos e conhecimentos que fossem transcendentes. E eu observei que, além de me sentir bem, mais feliz, com mais energia, eu tinha também a possibilidade de entender melhor o meu mundo interno. Por meio das reflexões, os conhecimentos e os ensinamentos que a logosofia traz, a gente fica possível alcançar entendimento sobre o nosso mundo interno. E isso acontece de maneira muito mais rápida quando eu medito da forma logosófica. Utilizando essa técnica, eu acabo conseguindo interromper alguns ciclos viciosos, ou pelo menos tomar conhecimento sobre eles, né? E assim tentar mudar os meus comportamentos e as minhas condutas, né? No meu dia a dia. E como a Abenides colocou muito bem, essa digestão do ensinamento é um aspecto muito bacana e interessante, e faz realmente com que esses conhecimentos comecem a fazer parte de nós, né? E eu tive uma experiência em que eu estava estudando logosofia e nesse estudo eu li um ensinamento que me tocou muito profundamente. Por isso eu não consegui ir adiante com a leitura e eu precisei parar para refletir e meditar sobre aquele ensinamento. E eu senti a necessidade de entender por que ele havia tocado tão profundamente, né, o meu ser, né? E então eu fiquei quieta, sozinha, num lugar calmo, refletindo e digerindo o ensinamento, né? Repetindo até ele mentalmente por um tempo e analisando. E até que em um determinado momento o meu pensamento se iluminou, vamos dizer assim, e eu tive um entendimento muito profundo sobre sentimentos e pensamentos prejudiciais específicos relacionados a alguns aspectos internos que estavam dentro de mim, e aquele ensinamento me ajudou a enxergar esses pensamentos. Eu consegui entender melhor de onde eles vinham e conseguir também me separar deles, entender que aqueles pensamentos não podiam me definir.
E eu percebo que por ter meditado especificamente sobre um ensinamento que me tocou, é que foi possível eu ter esse insight, e isso faz toda a diferença no nosso processo de evolução, né? A meditação logosófica, ao meu ver, né, nos ajuda a chegarmos até a raiz dos problemas, né? Como quando a gente tem uma doença crônica e a gente faz alguns tratamentos voltados somente para os sintomas, sem tratar as causas dessa doença, né? Os sintomas, eles ficam mascarados, mas a doença continua em plena atividade, né? E vai nos debilitando cada vez mais. Então, para o processo de evolução, é interessante que a gente vá até a raiz das nossas deficiências, né? E de tudo que envolve esse processo de evolução, que é tão importante, né? Para a gente se melhorar, né? E ser um ser humano melhor. E é essa a minha experiência. E agora eu também vou chamar a Silvia, que vai trazer mais uma experiência sobre a meditação logosófica. Olá, boa noite. Meu nome é Silvia. Eu vou ler um ensinamento que está no livro Introdução ao Conhecimento Logosófico. Insisto em que se preste a devida atenção aos grandes conhecimentos que a logosofia vem dando a conhecer. Não se pode ler os ensinamentos logosóficos como se lê qualquer coisa, sem se deter, sem estudá-los, sem meditar sobre eles, e sem pensar que dentro de cada um existe algo que pode ser de grande valor para a vida. Esse ensinamento, desde o primeiro contato que tive, me chamou muito a atenção. Vários são os temas que estudamos, entretanto, tenho vivido experiências muito interessantes realizando a meditação logosófica. Através da meditação, entendi que o mal está em meu interno, e um dos aspectos que entendi ainda, auxiliada pela meditação, é que as deficiências psicológicas também fazem parte desse mal. Entre as deficiências, que são várias, vou citar algumas, como irritabilidade, impaciência, falta de vontade. Após observar na minha vida a manifestação da irritabilidade, observei um desconforto interno muito grande e, refletindo, entendi que era um aspecto do mal. Hoje, compreendo e experimento, através da meditação, reflexão, atenção e observação constante, mudanças internas que me proporcionam serenidade e confiança em mim mesma. Obrigada. A Benides, acho que é você. Nós não temos a pretensão de que todos vocês entendam o que nós levamos vários anos para conseguir. Então, se nós conseguimos despertar a sua curiosidade, estou falando na curiosidade investigativa, porque aquela curiosidade bisbilhoteira é uma deficiência psicológica, né? Não estamos tratando disso. Estamos tratando de uma curiosidade investigativa. Então, se conseguimos despertar a sua curiosidade, compete a você transformar essa curiosidade em interesse e desse interesse em aspiração. Quando nós aspiramos conhecer alguma coisa, inicia-se um processo de realização daquele conhecimento. E após a realização desse conhecimento, nos é permitido contemplar o que nós realizamos. A contemplação provoca um deslumbre na nossa mente, seja contemplando aquilo que nós realizamos, seja contemplando alguma coisa da natureza, né? Uma cachoeira, uma
montanha, uma árvore, uma flor, um pássaro. Existem milhares de coisas realizadas já na natureza para a gente contemplar. Aqui se trata de contemplar o que nós realizamos. Quando nós nos melhoramos em determinado aspecto, nós podemos contemplar aquilo que nós realizamos, e daí, dessa contemplação, nós voltamos ao aperfeiçoamento e criamos um ciclo em espiral, sempre melhorando aquilo que nós realizamos, né? E, para assim, trazer aqui um aspecto um pouco, assim, vamos dizer, inefável dessa meditação logosófica que nós experimentamos quando assimilamos uma verdade, né? Então, uma verdade é inefável, quer dizer, não tem palavras para explicar, é inexplicável, é uma coisa assim. E quando sentida e compreendida no íntimo do ser, nesse instante, o espírito recebe o eflúvio da luz cósmica e experimenta como entidade consciente a sensação de eternidade ainda em seu físico existir. Então, nessa frase está uma maravilha de coisas que nós temos que meditar sobre elas e aproveitar a sensação de eternidade, né? Ainda nessa vida. Agora, eu vou fazer uma pequena explanação dos objetivos do processo de evolução consciente como fundamento da meditação logosófica, porque eu havia dito que a meditação logosófica ela está inserida dentro desse grande projeto e desse grande objetivo, e os objetivos da logosofia, eles transmitem assim os fundamentos tanto da logosofia como da meditação, que faz parte desse grande projeto, né? Então, essa parte aqui está no livro Curso de Iniciação Logosófica. Então, eu vou simplesmente fazer umas pequenas manifestações sobre esse conteúdo, mas todos eles nós estudamos com profundidade na Fundação, né? Então, o que vem a ser a evolução consciente do homem? Para evoluir conscientemente, a gente tem que organizar o mecanismo mental e sensível, instintivo que temos dentro de nós, né? Então, para se evoluir conscientemente, a partida que foi mencionada é exatamente a organização desse sistema mental e sensível. Não vou entrar em detalhes, porque isso está na bibliografia. Acho que pulou. O conhecimento de si mesmo. O conhecimento de si mesmo, a humanidade intuiu isso aí há muito tempo, e, inclusive, o Sócrates se imortalizou quando ele falou sobre o conhecimento de si mesmo, mas ninguém ensinou até hoje o que vem a ser o conhecimento de si mesmo, que implica o domínio pleno dos elementos que constituem o segredo da existência de cada um. Além de conhecer as próprias deficiências psicológicas, nós temos que conhecer também o nosso mecanismo mental, sensível, psicológico, e também o que é esse segredo dessa nossa existência, né? Mas, quem quiser entrar em mais detalhes, venha para a Fundação, que nós estamos estudando com profundidade esses assuntos. A integração do espírito, para que o ser possa aproveitar os valores que lhe pertencem, originados de sua própria herança. O que vem a ser essa herança, né? Quando eu falei dos princípios da logosofia, da meditação, eu citei que são todos os
fundamentos da logosofia. E eu falei também que a herança de cada um, que nós herdamos tudo que nós fazemos. E eu estava me recordando que eu esqueci de falar da palingenesia, que é exatamente essa ideia de que nós tenhamos várias vidas, né? Em pequeno, eu posso recordar que eu tenho uma vida, eu tive várias vidas nessa mesma vida, né? Por exemplo, eu tinha uma vida de criança, depois tenho a vida de adolescente e a vida de adulto, de profissional, de marido, de filho, de esposa. Então, em cada uma dessas vidas, eu herdei alguma coisa de mim mesmo, né? Então, essa integração do espírito é exatamente o conhecimento desse conjunto de coisas que nós acumulamos durante a nossa vida. Isso também é fruto de estudos. Esse conhecimento das leis universais, nós caímos aqui na Terra de paraquedas. Pelo menos eu caí assim, né? Sem manual de instrução. Então, essas leis universais seria o manual de instrução tanto da nossa vida física, né, como da nossa vida espiritual e nossa vida. São as regras do jogo da vida, né? Então, esse mecanismo da vida consciente estariam sendo desvendados quando nós desvendamos essas leis universais. Conhecimento do mundo mental, transcendente ou metafísico. O Platão já tinha intuído essa ideia do mundo mental, metafísico, transcendente, onde tem origem todas as ideias e pensamentos que fecundam a vida humana. Essas ideias, esse mundo mental, ele está à disposição para que nós entremos nele e de lá retiremos todas e qualquer ideia que possa fecundar a nossa vida. Só que nós não temos esse equipamento que permite penetrar nesse mundo mental e transcendente e retirar de lá os elementos que nós precisamos para viver. Eu vou fazer uma pobre analogia, mas que ilustra bem essa ideia. Quando nós temos um computador, ele faz ali as suas atividades limitadamente ao que ele pode fazer. Então, nós temos também uma mente limitada, uma mente inferior, né? A logosofia diz que nós temos duas mentes, uma a inferior e outra superior. Então, nessa mente inferior, eu comparo com esse computador sem internet. Aí, o que acontece? Quando eu acho uma conexão com a internet, as possibilidades de ampliação do conhecimento se multiplicam de uma forma estupenda. Então, nós, se vamos comparar esse mundo mental com a internet, com o que está nas nuvens, que está em toda a internet, nós temos que ter uma conexão com esse mundo mental. E a conexão acontece através da inteligência e sensibilidade que se conecta com a consciência e pode entrar nesse mundo metafísico e retirar de lá os elementos que necessários para a nossa vida. Mas isso tem que ser experimentado, não é uma crença que nós estamos admitindo, né? Bom, de tudo isso aí que se falou, infere-se que nós vamos edificar uma nova vida. Por quê? A vida passa a não ser simplesmente nascer, crescer, casar, ter filho e morrer, né? Tem que ter um destino transcendente, um destino onde nós vamos conhecer coisas maravilhosas do mundo mental e da eternidade, né? Então, essa edificação de uma vida melhor
permite superar ao máximo as prerrogativas comuns. Agora, esse é o último objetivo, mas daqui surge a maioria dos princípios e dos exercícios e das aspirações de conhecimento que nós temos nessa vida. O domínio, o desenvolvimento e o domínio profundo das funções de estudar, de aprender, de ensinar, de pensar e de realizar, com que o método logosófico se transubstancia em aptidões individuais de incalculável significado para o porvir pedagógico da humanidade, da educação da humanidade. Então, veja bem, esse método logosófico que nós estamos estudando, ele transforma, através da função de estudar, em aptidões individuais. Nós adquirimos aptidões. Quais são as aptidões individuais? Temos centenas aí de aptidões não desenvolvidas, mas que passamos a desenvolver. E também, através da função de aprender, função de ensinar, a função de pensar, de realizar. Então, tudo isso aí são objetivos, funções da meditação também, né? Mas, como foi visto, a meditação ela não tem fim em si mesma, mas ela propicia que a gente assimile um conhecimento e esse conhecimento passe a fazer parte de um grande processo. Então, não basta meditar, né? Então, o que a logosofia oferece em termos de meditação a mais? Oferece que, após assimilar o conhecimento, nós temos que colocar esse conhecimento em prática e beneficiar a humanidade e a si mesmo, né? Então, é onde que o diferencial está aí. Então, assim, para encerrar a minha parte, eu vou ler esse ensinamento aqui, que dá uma sensação de que nós estamos trabalhando para que a humanidade tenha uma possibilidade, uma prerrogativa de viver aqui na Terra, não somente uma expiação dos seus erros e pecados, se é que existe pecado, mas também uma superação como indivíduo, como ser humano, e nos transformar em uma entidade, né, que tenha mais condições de melhorar a nossa vida. Então, conseguir que as próximas gerações sejam mais felizes que a nossa será o maior prêmio que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. Conheça a logosofia, você não vai se arrepender. Renata, pode entrar. Conceito interessante, né? Bom, a compreensão e prática desse conceito é muito mais interessante. Bom, se vocês querem saber mais, podem acompanhar as nossas páginas no Instagram, Facebook, no site da Logosofia, você pode baixar livros, verificar outros vídeos. E o nosso centro de estudos, ele fica no Paraíso, é próximo, né? Na rua Oscar Porto, 818. Nós vamos ter também reuniões informativas para quem quer saber um pouquinho mais sobre os pensamentos e os conceitos que regem a vida, concepção de vida e objetivos da logosofia, a logosofia como ciência da vida. Essas reuniões, elas acontecem de terças-feiras. Então, a próxima reunião vai acontecer agora, dia 20 de outubro,
Na sequência, a gente vai ter outra no dia 27 de outubro e a terceira reunião no dia 3 de novembro. Eu agradeço a presença de todos e desejo novamente uma boa noite.